Nesse vídeo eu venho falar de um princípio que na verdade só agora é que percebo que estou a colocar em prática já há algum tempo. E aí pessoal, Hilário here. Sejam mais bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E nesse vídeo eu venho falar de um princípio que na verdade só agora é que percebo que estou a colocar em prática já há algum tempo. E eu acredito que é muito importante também para poder fazer com que as coisas funcionem. Então, nessa precisa manhã, já é tarde na verdade, acabo de perceber que uma das coisas mais importantes que tens de fazer contigo uma determinada fase é aprender já a se humilhar. Na verdade, a vida está cheia de humilhações, mas você deve aprender a se humilhar. Qual é o sentido que eu coloco nisso aqui? É que, de uma forma ou da outra, sempre talvez, em certos momentos, né, acontece sempre, vais te sentir humilhado, mas se você tivesse aprendido sempre a se humilhar, as coisas seriam muito mais fáceis. Ou seja, eu até recordo-me daquela frase em que está escrita na Bíblia, em que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. O humilhar-se vem da ideia de que você vai se colocar em situações em que te dê a possibilidade de perceber que estás mesmo a fazer perceber que tens que ir mais além do que aquilo que era, ou seja, fazer mais do que devia ser. Por exemplo, se colocar no trabalho mais do que devia ser, você está a se humilhar, você está a cancelar tudo que você devia fazer em nome da diversão, e você está a se humilhar para fazer com que os resultados venham de uma forma mais prazíveis. E não só nisso, você pode se humilhar respeitando uma outra pessoa, e isso vai criar basicamente um espaço de humildade em si só, e fazer com que tu tenhas mais respeito tanto contigo mesmo. E para além disso, aprender a se humilhar nos ciclos de amigos, ou mesmo não utilizo o termo se humilhar para tu te fazeres alguém que é um coitado ou algo assim parecido, mas o sentido que eu estou a utilizar é um sentido de tu realmente acabares por ser tu mesmo. Ou seja, a maioria das vezes, quando nós não nos humilhamos por nós mesmos, acabamos percebendo que nós criamos certas lacunas que são difíceis de preencher depois. Porque quando tu se colocas como se já soubesses precisamente tudo, aí estás a eliminar toda a capacidade de se humilhar. Estás a colocar como se já fosses praticamente alguém bem sucedido, mesmo sabendo que ainda não és. Então, tu tens de ser sincero contigo mesmo, em certo ponto, que não estás na determinada situação em que devias estar, e colocar logo a ideia, ou seja, colocar logo esse sentimento de humilhação, porque só dessa forma tu vais conseguir avançar para seja qualquer tarefa que tu quiseres efetuar. E sem a humilhação é como se estivesse já a trancar o teu crescimento em si. Isso na verdade não será muito bom a longo prazo, porque vai te limitar em alcançar todas as metas que dizes querer alcançar. Então, humilhar-se a si mesmo. Você não pode esperar precisamente. E vejam bem, sempre que alguém talvez te humilhou em um determinado momento da vida, né, vocês sempre perceberam que
quando alguém mesmo de uma capacidade de ter como te humilha, você ficar calado. Depois de um período, você sempre se sente muito mais forte em relação a, a quando ninguém te humilha. Ou seja, a humilhação é o ponto em que faz com que você retorne sempre maior e mais confiante de que ainda pode aguentar mais coisas piores. É o que te dá uma camada de confiança sempre. Então, se vocês aprenderem a fazer isso convosco mesmo, tipo, sentar, like, se humilhar, se colocar no trabalho, sem, mesmo se em certo momento você não tiver como ter uma refeição, você se colocar na posição de que tudo bem, eu vou me colocar nessa posição de que não tem como ter a refeição e não tem como mesmo fazer certas atividades, mas vou me colocar no trabalho e calar a minha boca e fazer as coisas acontecerem, sem reclamar nada. É uma forma de humilhação individual e essa é uma boa forma de fazer com que as coisas aconteçam. E aí, no fim dessas contas, que eu acredito que aparece já a palavra de que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Os humilhados em todos os sentidos e mesmo no sentido em que você sozinho se coloca nessa posição de humilhar, de se humilhar, mas no lado positivo da situação, né? Então, estava aqui, estou para ir para um supermercado fazer algumas compras e apareceu-me essa ideia de fazer essa gravação e fazer o post. Como referi no vídeo passado, na verdade, passam-se muitas coisas ao nosso redor que nós acabamos não notando precisamente e nós até achamos, ou seja, eu, por exemplo, nesse momento, eu compreendo que às vezes existem muitas pessoas que ficam mesmo sem uma ideia do que é passar realmente uma vida, do que é viver realmente uma vida. Não porque eles não têm própria experiência em si, eles sentem, eu acredito que vocês têm a sua própria experiência e vocês sabem muito bem a situação que vocês estão a passar. E às vezes quando nós vemos as coisas nas mídias sociais, fica como se fosse algo irreal, não que seja, mas que nos apresentam as coisas mais essenciais que deviam existir e que confirmam que sim, o que estás a pensar que estás a fazer é bom, e nós acabamos nos confundindo devido a essa lacuna. É como se existisse um espelho, ou seja, um vidro, né? Em que você consegue ver o resultado, mas não consegue pegar esse resultado. Por quê? Porque as informações que criam a situação não